Bom, então, uma pessoa que não tenha descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge, nem companheiro, na quarta ordem de evocação hereditária, nós vamos em busca dos colaterais do falecido. Os colaterais do falecido se utilizam da mesma regra que se utiliza em todas as demais situações, ou seja, os parentes em grau mais próximo excluem os parentes em grau mais remoto, salvo o direito de representação. Essa regra, então, determina na linha descendente que os filhos excluam os netos, salvo a representação dos netos, exclui que os genitores, a existência de genitores exclui avós e bisavós, a existência de avós exclui bisavós, e na linha colateral não é diferente. Os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação. Muito bem. Dessa regra, que é importantíssimo vocês memorizarem, para os colaterais, nós temos duas observações importantes. A primeira, que vocês já conhecem, que diz que a representação na linha colateral só é possível para irmãos pré-mortos que tenham filhos. Então, a única forma de representação na linha colateral seria um filho do irmão pré-morto representar aquele irmão pré-morto na sucessão dos decujos, certo? É a única hipótese de representação na linha colateral. Nenhuma outra forma seria possível, então, de representação. Então, essa é a primeira ideia, que trata da mesma regra, só que a exceção da representação é única. E a segunda regra diz o seguinte: embora realmente seja utilizada a ideia de que os mais próximos excluem os mais remotos, quando você tem numa sucessão, numa mesma sucessão, sobrinhos do falecido e tios do falecido, a lei dá preferência aos sobrinhos. Embora sobrinhos e tios sejam parentes de terceiro grau, ou de igual grau, portanto, não deveria haver uma preferência entre eles, existe sim na legislação uma preferência aos sobrinhos. Sempre existiu no sistema brasileiro, certo? Sempre no Código anterior também é a mesma coisa. Então, os sobrinhos preferem aos tios. Então, a ordem sucessória na linha colateral será assim: eu vou buscar irmãos. Se eu tiver irmãos, ninguém mais herda, certo? Se tiver algum irmão pré-morto ou indigno, tendo outro irmão vivo aceitante, então aquele pré-morto ou indigno que tiver filho poderá ser representado. Se o falecido não deixar nenhum irmão que possa receber herança, porque está pré-morto, porque renunciou, porque é indigno, não interessa, mas não tenho nenhum irmão que ele possa receber herança, eu vou atrás dos sobrinhos do falecido. Então, primeiro irmãos, depois sobrinhos. Muito bem, os sobrinhos não têm representação, ou estão ali ou não recebem nada. Se não tiver sobrinhos, aí eu vou atrás dos tios do falecido, que ainda é de terceiro grau, mas só são chamados a suceder após os sobrinhos. E depois, se não tiver nenhum tio falecido, aí eu vou atrás dos parentes colaterais de quarto grau. Nos colaterais de quarto grau, eu não faço nenhuma distinção entre sobrinhos netos, tios avós e primos. Não há nenhuma ordem de preferência entre eles. Portanto, todos eles são chamados a suceder ao mesmo tempo e toda a herança será dividida em partes iguais por todos eles. Né? Vamos supor que ele tenha 2 primos, 3 sobrinhos netos e um tio-avô. Então, 3 mais 1, 4, mais 2, 6, 6 partes, 1/6 para cada um deles. Certo? Então, a primeira regra e a mais importante é essa: lembrar que os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação. Essa regra na linha colateral se aplica à representação para filhos de irmãos pré-mortos ou indignos, e os mais próximos excluem os mais remotos, porém, os sobrinhos, embora sejam do mesmo grau que os tios, preferem os sobrinhos aos tios. A lei prefere os sobrinhos aos tios. Muito bem. De certa maneira, a gente já tinha comentado um pouco também sobre essa segunda parte dessa regra. A regra nova, que nós nunca conversamos,
é a regra que determina um tratamento diferenciado entre irmãos bilaterais e irmãos unilaterais. Irmãos bilaterais ou germanos são os irmãos que você tem filhos dos mesmos genitores, do mesmo pai, da mesma mãe que você, certo? Enquanto que os... Boa noite, João. Enquanto que os irmãos unilaterais são os irmãos que você tem por parte apenas de pai ou apenas de mãe, certo? Então, irmãos bilaterais são os irmãos que têm o mesmo pai e a mesma mãe, e os unilaterais, que são irmãos seus só por parte de pai ou só por parte de mãe, chamados meio-irmãos também. Qual a diferença que a lei estabelece entre eles? A lei diz, e eu não sei porquê, mas diz isso, que os irmãos bilaterais vão receber o dobro dos irmãos unilaterais. Então, na hora de dividir a herança entre irmãos, havendo diferença entre irmãos, ou seja, eu tendo esses dois tipos de irmãos ao mesmo tempo, eu vou dividir a herança de modo que os bilaterais recebam o dobro dos unilaterais. Então, basicamente, na linha colateral, eu tenho 3 regras. Irmãos bilaterais versus irmãos unilaterais, que é essa regra, a representação na linha colateral do filho do irmão, e a concorrência entre tio e sobrinho, que prefere os sobrinhos aos tios. Certo? Muito bem. Ainda sobre a primeira regra, mais um detalhezinho. Essa regra que garante a diferença, ou que determina a diferença entre irmãos bilaterais e unilaterais, também se aplica a sobrinhos, filhos de irmãos bilaterais, versus sobrinhos, filhos de irmãos unilaterais. Também se aplica essa mesma distinção, ou seja, quando eu tenho sobrinhos de irmãos bilaterais concorrendo com sobrinhos de irmãos unilaterais, também haverá uma distinção no momento da divisão da herança, fazendo com que os sobrinhos de irmãos bilaterais recebam o dobro dos sobrinhos de irmãos unilaterais. Essa distinção só fica entre irmãos e sobrinhos. Se eu baixar para o 4º grau de parentesco, no caso, sobrinhos netos, eu já não tenho mais essa distinção. Se eu estiver dividindo a herança entre sobrinhos netos, aí não interessa que o avô deles era irmão bilateral ou irmão unilateral do falecido, certo? Não faz a menor diferença. Queria perguntar, Rogério? Não. Não, só saber o artigo. Não sei se tem a referência do artigo dessa regra. Entre o tio e o sobrinho? Dos bilaterais e unilaterais. Ah, sim. A gente já pode ver lá, Tá. certo? Já vamos ver a legislação e a gente dá uma olhadinha nessa regra, certo? Tá. Vamos hoje fazer, inclusive, uma revisão da legislação toda, tá bem? Certo. Me lembra lá depois se eu esquecer, tá bem? Tá bom. Então essas são as 3 regras. Basicamente, é isso que nós podemos examinar agora nos exemplos. Não sei se tem alguma dúvida aí da parte teórica. Professor, boa Pois noite. Não. Essa regra dos irmãos bilaterais e unilaterais é bem datada, assim, né, digamos. Será que não tem nenhum projeto para alterar isso? Nunca ouvi falar de nenhum projeto para alterar. Tu chegaste a ver alguma coisa assim? Não, só não... Parece que não faz mais sentido, né, nos casamentos de hoje em dia, né? Por exemplo, eu tenho... A minha mãe é casada com meu padrasto. Meu padrasto tem um filho do primeiro casamento, minha mãe tem eu do primeiro casamento, e tem o meu irmão do terceiro casamento com meu padrasto. Certo. Então, não sei, essa regra aí me parece um pouco estranha só. Tá. Não, tu tens toda a razão, ela é bastante estranha. Mas, lógico, ela só vai ser aplicada, vamos supor, no dia que um de vocês, irmãos, vier a falecer. Compreendeste? Sim, claro.
né? E não quando a tua mãe ou teu pai vier a falecer, ou teu padrasto vier a falecer. É quando um dos irmãos vier a falecer. Então, por exemplo, tu vem a falecer na tua sucessão, certo? Os teus irmãos unilaterais, se tu tiver só irmãos unilaterais, não vai fazer diferença. Vão receber a mesma coisa. Mas se tu tivesse um irmão bilateral, filho do mesmo pai e da mesma mãe que tu, e tivesse outros irmãos unilaterais, aí se estabeleceria essa distinção na hora da divisão da herança. Mas que é estranho é injusto, não tem uma explicação razoável para isso, nem nenhuma explicação, na verdade, né? Essa que é a situação verdadeira desse caso. No caso dos sobrinhos versus tios, existe uma explicação dizendo que os sobrinhos têm preferência porque o que se quer é a circulação de riquezas em tese entre pessoas mais jovens, né? Ou seja, que a riqueza, o patrimônio, a herança seja destinado aos mais jovens e não aos tios que, em tese, também seriam mais velhos, né? E, portanto, determinaria uma nova sucessão nas mesmas gerações. Alguns autores chamam, inclusive, do princípio do sangue mais novo. Isso para tios e sobrinhos, mas para irmãos não tem. Realmente não tem uma explicação que se possa dar sobre isso, certo? Então vamos ver agora, não sei se tiver mais alguma dúvida. Podem falar. Muito bem, esta é a situação, certo? O A é pré-morto, o B é pré-morto e o C é o autor da herança. O C é nosso falecido, certo? Muito bem. Vamos já acrescentar os outros aqui para facilitar as explicações. O D também vai ser pré-morto. O E vai ser pré-morto. O J, pré-morto. E o F, renunciante. Certo? Essa é a situação, então. Agora vamos ver aqui. O C possui um patrimônio avaliado em R$1.200.000. Muito bem. Como é que eu resolvo essa sucessão, gente? Quem é herdeiro de C? C não tem descendentes, C não tem ascendentes e C não tem cônjuge nem companheiro, certo? Então eu vou para os colaterais. O G é vivo, certo? Esse G aqui é vivo. Então o G vai receber. Uma cota já é dele, certo? E as outras cotas, como é que ficam? Então o G, já sei que é herdeiro. E já sei que recebe por cabeça. Eu quero saber o seguinte: o D é pré-morto, ele será representado? O D pré-morto, será? Sim, porque ele é Sim. irmão. Certo. E o E, que é pré-morto, será representado? Seria se o Jota estivesse vivo? Mas não está vivo. O J não está vivo. Sim, então não. Então, não.
E o F, que é renunciante, será representado? Não. Não, não será representado. Então, eu tenho, na verdade, duas cotas. Então, o G receberá metade de 1.200 e o H receberá 1/4 de 1.200 e o I receberá 1/4 de 1.200. Certo? O G será por cabeça, o H por representação ou estirpe e o I por representação ou estirpe. Certo? Esta é a solução. Então, vejam. O C morreu, não tem descendentes, não tem ascendentes, não tem cônjuge nem colaterais, então eu vou atrás... Desculpe, não tem cônjuge nem companheiro, eu vou atrás dos colaterais. Então, eu tenho o G vivo. A sucessão passa a ser resolvida na linha de G, ou seja, na linha dos irmãos, certo? E aí vou ver, o D é pré-morto e tem filhos, pode ser representado. O E é pré-morto, mas não tem filho, só tem neto. E na linha colateral, ele só poderia ser representado se tivesse filho. Então, o E não recebe nada, obviamente o K também não. O F é renunciante, não tem representação de renunciante, então o L e o M não vão receber. Portanto, eu vou dividir a herança. Metade para o irmão G e a outra metade será dividida entre os sobrinhos H e I. O G recebe por cabeça e o H e I recebem por representação. Dúvidas? Se alguém puder printar essa tela e colocar lá, agradeço. Agradeço. Alguma dúvida, gente? Tá. Posso mudar de exemplo? Já printaram? Acho que o Jefferson mandou aqui no chat. Sim? Tá. Então, vamos lá. Olhem só. O caso agora muda da seguinte forma. O G também é pré-morto. Certo? E mais. Vamos mudar ainda mais esse exemplo aqui. Vamos colocar aqui o L, que é irmão de A. Então, já tem um L. Então, o N. O O e o P. Vamos considerar o O pré-morto, que é avô de C, né? O P pré-morto, que também é avô de C, e vamos considerar o N vivo, que é o tio, né? Esse aqui é o tio, tá? Ele está vivo. Então, olhem só a hipótese que nós temos agora. Vamos lá. Então, eu vou atrás dos irmãos do C. Não encontro irmãos. 3 pré-mortos e um renunciante. Então, eu não posso resolver a sucessão no segundo grau colateral. Eu tenho que ir para o terceiro grau. No terceiro grau, eu encontro sobrinhos e encontro um tio. A regra diz que a preferência é a dos sobrinhos. Os tios nada vão receber da herança, certo? E aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: e esse J aqui, que é pré-morto, sobrinho pré-morto, ele será representado? Não. Não, porque não existe representação de sobrinho, só existe representação de irmão pré-morto que tenha filhos, certo? Então,
os sobrinhos vão preferir ao tio N, o N nada vai receber, e os sobrinhos vão receber por cabeça, inclusive L e M. Por que L e M vão receber? Não porque eles são filhos do renunciante, mas porque eles são sobrinhos de C. E eles estão recebendo por direito próprio. Eles são os herdeiros. Não é F que é herdeiro e eles estariam representando o renunciante. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que H, I, L e M são sobrinhos de C. Por isso que eles recebem por cabeça. Então, H, I, L e M vão receber 1/4 de 1.200 por cabeça. Cada um. Certo? Essa é a situação. Compreendido por que é assim, gente? Sim. Alguém colocou alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo? Professor, Pois não? tá, tipo assim, ó, eu não sei se isso faz sentido, mas supondo, assim, que H, I, L e M quisessem que K herdasse uma parte. Isso é possível? Só fazendo cessão de direitos hereditários em favor de K. Mas aí teria que ser, cada um deles não tem como sair de ser, tem que ser um outro acordo, ser algo separado, ou não sei como é que funciona, ou fica no inventário, assim. Sim, eles no inventário de C, eles fazem uma cessão de direitos hereditários em favor de K. Uma cessão parcial, né, para não saírem fora totalmente, né? Sim, daí cada um faz uma sessão. Correto? Cada um Daí, por exemplo, se I não quer, daí, mas H, L e M podem fazer isso? pode. Pode, um deles sozinho pode fazer. Um ou todos, como quiser. Tá, então pode fazer essa em benefício a outra pessoa, então. Sim, mas lembre-se que neste caso haverá 2 fatos geradores. Então haverá imposto da transmissão de C para H, por exemplo, e depois um segundo imposto de H para K. Tá, Porque mas e se todos fizerem ainda tem imposto ou não? depende, se todos fizerem em favor de K, É. sim, haverá imposto também. É a mesma coisa. Tá, não tem como, assim, se eles quisessem botar K como no lugar de J ali, não tem como, né? Não, não. Eles não podem alterar a forma legal, certo? Você não pode, mediante acordo, definir que a ordem de evocação hereditária prevista na lei não vai ser aplicada. Você compreende? Não pode. Você tem outras ferramentas para chegar exatamente naquilo que você quer, que no seu exemplo seria beneficiar K. Então, sim, você pode beneficiar K, mas você vai ter que fazer cessão de direito hereditário em favor de K e vai ter que pagar imposto sobre essa cessão. Daí é difícil, né? E aí eu te devolvo a pergunta, Vitor. Olha só. E se H, I, L e M renunciarem, o que acontece com a herança? Vai para N, não? Exatamente. Então, quer dizer, a renúncia, que seria a única forma deles evitarem o pagamento do imposto, não vai dar certo. Então, imagina aqui, ó, todos aqui renunciam, certo? Aí fica 100% com o tio. Entende? Então, a renúncia também não vai dar certo. Só se o tio renunciasse também daí para K herdar. Correto. Se N renunciar, aí nós teremos a seguinte situação: C não tem descendentes, não tem ascendentes, não tem cônjuge nem companheiro. Colaterais, não tem segundo grau, não tem ninguém de terceiro grau, porque não tem o tio também. E aí nós vamos atrás dos de quarto grau.
E aí o K passa a ser o único herdeiro de C. Certo? Sim. Aí sim, aí você chegaria na sucessão de K sem pagamento de duplo imposto, pagando apenas um imposto só, de C para K. E Certo? e se P tivesse vivo, daí iria para P, né? Quem? P? É, o Esse, avô. esse aqui? É. Não, aí muda completamente, olha só. Não, se P tá vivo, o HLM não. Se P está vivo, o que acontece? C tem descendentes? Não. Tem ascendentes? Tem P. Ah, daí vai tudo para P. Entendeu? Tem cônjuge ou companheiro para concorrer com P? Não. Então P fica com tudo. Porque P é ascendente, né? Pode ser. Antes do H e antes do N, tudo. Tá. É porque é ascendente, né? É bem primeiro. Sim, primeiro tu verifica descendentes, depois tu investiga ascendentes, depois tu vai atrás dos colaterais. E lógico, se tu encontrar descendentes ou ascendentes, você também tem que investigar a existência de cônjuge ou companheiro. Entendido. Certo? A existência de cônjuge ou companheiro faz com que a herança seja dividida com descendentes, dividida com ascendentes ou exclui colaterais. Compreendido? Compreendido. Tá. Alguma outra dúvida dos colegas? Essas divisões, elas são estritamente jurídicas, né? Não se leva em conta vínculo afetivo, né? Isso não faz sentido nenhum, né? Não, Por não. exemplo, se K tivesse vínculo afetivo maior com C do que H e LL, C criou K, sei lá. Não interessa isso pro direito, né? Só com testamento. Não interessa. Se não faz a menor diferença se um herdeiro gosta ou não do que morreu. Ele vai ser herdeiro de qualquer maneira, certo? Lógico que tem situações graves que o C pode deserdar, certo? Ou situações boas em que o C pode fazer um testamento em favor de alguém que ele quer, certo? Vamos deixar claro que o P aqui é pré-morto e que nós estamos resolvendo na linha colateral, certo? Vamos fazer com que RN não seja renunciante, tá? E vamos eliminar novamente e vamos deixar essa situação aqui. Muito bem. Então, vou apagar isso aqui também. Olhem só, pergunto para os colegas. O C pode fazer um testamento, certo? Como qualquer pessoa. E nesse testamento, ele quer beneficiar K, como é a ideia do Vitor. Pergunto, quanto que ele pode deixar para K? 50% do seu patrimônio ou a totalidade do seu patrimônio? A totalidade. A totalidade. Por quê? Porque ele não tem herdeiros necessários. Certo? Então, se ele tem um vínculo maior com K a ponto de querer beneficiar ele em detrimento dos demais parentes, ele pode fazer um testamento deixando 100% para K, porque ele não tem herdeiros necessários. Se ele não fizer testamento, presume-se que ele quer a aplicação da sucessão legítima. E, portanto, a sucessão dele se dará de acordo com a lei. Dúvidas? Alguma dúvida, gente? Sem dúvidas, professor.
Olhem lá este caso aqui, gente. Nós temos o A pré-morto, sendo que A e B são pré-mortos, tiveram 4 filhos, certo? E B e C tiveram outros 4 filhos. Aí o D morre, certo? O D morre, um patrimônio avaliado em 1.200. De novo, vamos colocar aqui. D, patrimônio de 1.200, certo? Como fica a sucessão de D? Aqui nós vamos aplicar aquela regra que nós estávamos discutindo sobre irmãos bilaterais e irmãos unilaterais. Ele tem E, F, G, irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, dos mesmos genitores, e H e J, K, irmãos por parte de apenas um genitor, por parte apenas de B, certo? E a lei diz que, neste caso, os irmãos bilaterais vão receber o dobro dos irmãos unilaterais. Então, como é que a gente soluciona? É simples. Aos irmãos bilaterais, nós atribuímos 2 cotas. E aos irmãos unilaterais, nós atribuímos 1 cota. E aí somamos essas cotas atribuídas. O resultado será o denominador da fração. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a fração, o denominador da fração será 10. Significa dizer que E vai receber... Então, vamos lá. E, F e G vão receber cada um 2 décimos de 1.200, ou 1/5, se quiserem. E H, I, J e K vão receber 1 décimo de 1.200, sempre cada um, certo? Então, aí eu mantenho aquela regra. Os irmãos bilaterais recebem o dobro dos irmãos unilaterais. Compreendido o exemplo? Sim. Dúvidas? Tá. Conseguiram dar um print na tela? Só um momentinho. Tá. Pronto. Obrigado. Vamos lá alterar o exemplo agora. Vamos supor que aqui tenham filhos. L, M, N, O, P, Q, R, S, muito bem. Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos considerar que todos esses irmãos bilaterais e unilaterais são pré-mortos, renunciantes ou indignos, ou seja, nenhum deles tem capacidade para receber a sucessão, ou porque já morreram, ou porque renunciaram, ou porque são indignos, não interessa. O fato é que eles estão fora da sucessão de D. Então, eu só tenho agora que buscar para quem entregar essa herança. O raciocínio continua exatamente o mesmo. Descendentes não tem, ascendentes não tem, cônjuge ou companheiro não tem, colaterais não tem irmãos,
eu vou atrás dos sobrinhos. Nos sobrinhos, eu ainda tenho essa diferenciação entre sobrinhos bilaterais com sobrinhos unilaterais, certo? Eu tenho aqui o L, que é bilateral, o M, que é bilateral, o O, que é bilateral, o Q, o R, que é unilateral, o S, o T, o U e o V. Então, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu tenho o denominador 13, certo? Portanto, os sobrinhos bilaterais vão receber 2 13avos e os unilaterais vão receber 1 13avos. Entendido isso, gente? Sim. Sim. Vamos lá, então, colocar aqui para vocês terem isso registrado. Então, L, M, O, Q vão receber 2 13avos por cabeça, né? E os sobrinhos unilaterais, R, S, T, U, V, vão receber 1 13avos dos 1.200 também por cabeça. Então, 2 13avos de 1.200. Certo? Essa é a solução. Quando eu tenho irmãos unilaterais e bilaterais, eu faço a diferença. Quando eu tenho sobrinhos bilaterais e unilaterais, eu também faço a diferença. Certo? E agora os questionamentos para a gente encerrar esse ponto. Vamos supor que M e O fossem pré-mortos. Eles seriam representados? Não. Não. Cuidem muito isso aí, certo? Não há essa representação. Bom, vamos ver agora o último dos exemplos, pensando em sobrinhos netos. Certo? Da mesma forma, vamos eliminar todos os sobrinhos do falecido. Vamos supor que nenhum deles esteja apto a receber herança porque são pré-mortos ou renunciantes ou indignos, certo? E aí nós temos agora, gente, 1, 2, 3, 4 sobrinhos netos do falecido. O fato de X e Z serem sobrinhos netos de irmãos unilaterais do falecido, não faz nenhuma diferença com relação ao quinhão hereditário de N e P. Aquela diferença de receber o dobro já não existe mais. Então, neste caso aqui, quando você está trabalhando no 4º grau da sucessão, não há mais diferença entre irmãos bilaterais e irmãos unilaterais, sobrinhos, filhos de irmãos bilaterais, versus sobrinhos, filhos e irmãos unilaterais. Portanto, neste caso aqui, N, P, X e Z vão receber cada um 1/4 de 1.200 por cabeça cada um. Certo? Então, a regra que distingue bilaterais e unilaterais vale para irmãos, vale para sobrinhos, mas no 4º grau já não vale mais. No 4º grau, todos os de 4º grau recebem a mesma quantia, o mesmo quinhão, a mesma parcela de herança. Entendido? Entendi. Sim. Posso fazer pergunta? Desculpe, eu não entendi. Posso fazer uma pergunta? Tá. Pode? Não. Tá, vamos supor assim, ó. Daí só tem vivo o I e o L.
O I herda tudo? O I e o L, esse tu diz, só tem vivo esse aqui Só tem o I, que é irmão unilateral, e o L, que é sobrinho. e o E, O E é pré-morto. pré-morto. Certo. Muito bem. E os outros não existem aqui. O F. Tá, não existe, tá bom. Só tem o I e o L. Tá. Então, deixa eu passar aqui um pouquinho o teu exemplo para cá, tá? Senão, eu não vou conseguir te responder com clareza. Tem A, B, C. Tu tem o D. Tu tem o E. E o L. E tu tem o I. É isso? Não, mas filho com C. Hã? O I, ele é filho de B com C, não é filho de B com A. Tá. Então, vamos lá. O I é filho de B com C e o D e E são bilaterais. Assim? Isso aí. Tá. Mais alguma coisa desses dados? Não. Não. Ó, o A e o B têm que ser pré-mortos, certo? Porque senão a sucessão se resolve na linha ascendente. Não era essa a tua intenção, eu suponho, né? Isso, E o E é pré-morto, tu falaste, não é? Também. É isso? Isso aí. Tá, olha só. Então o D morreu, não tem descendentes, não tem ascendentes, não tem cônjuge nem companheiro, tem 2 irmãos. Um, que é pré-morto, tem filho para representar, e o outro é irmão unilateral. Então aqui eu atribuo 2, aqui atribuo 1. Então 2 mais 1, 3, 2 terços e 1 terço. Tá. Entendi. Compreendeste? Sim. Agora, se L fosse pré-morto e L... Já tô inventando. Mas se tivesse mais um filho, daí o I herdava tudo, né? Vamos lá, vamos mudar. A gente pode mudar quantas vezes vocês quiserem, não se preocupem com isso, gente. A finalidade nossa é explicar de forma exaustiva, até vocês terem certeza de que saberão resolver sozinhos. Então vamos lá. O L tem um outro filho. E o L também é pré-morto, né? É isso, né? Isso. Muito bem. Aí tu tem que lembrar a seguinte regra: o irmão pré-morto só é representado se tem filho. Como ele não tem filho, só tem neto, então a estirpe dele está fora. E aí só fica o I que receberá 100% da herança. Tá certo. Certo? Aí é irmão. É o mesmo exemplo da... Não é o mesmo exemplo. Não, mas tá, é isso aí. É isso aqui. Que loucura, né? É tão engraçado isso. Não. Na verdade, não é. A diferença entre os irmãos é estranha, mas a forma de divisão é assim mesmo. Não sei, né? Eu fico imaginando, assim, cenários, assim, né? Mas é engraçado. Olha só o exemplo que a colega deu ali também, ó. A e B, C e D. A e B tiveram um filho. Depois, C e D tiveram outro filho. Depois, B e C tiveram outro filho. Certo? Esta é a situação. Filho do primeiro casamento. Esse é o filho do primeiro casamento. E agora um filho do segundo casamento entre eles. Certo? Lógico. O que interessa, por exemplo, na sucessão de E é se ele tem irmãos. Lógico, aqui tem que considerar que A e B são pré-mortos, né? Então, E tem irmãos bilaterais? Não.
tanto o G quanto o F são unilaterais, gente. Aliás, o F nem parente é, desculpe. É só o G, o único irmão, ó. Ah, olha só. Isso aqui que eu não tinha me dado conta naquele exemplo que a colega referiu no início. Nesse caso aqui, o F não é parente, ó. Porque o F nem é parente de E. Então, olha só, o G fica com 100% da herança. Certo? O G é irmão de E. Não interessa se é unilateral ou bilateral, porque não há bilateral, então não tem diferença. O G fica com 100%. O F é filho de C, que não é nada de E. Né? E, portanto, aliás, C é parente por afinidade, mas não é parente sucessível. Então, o F nada recebe. O F está fora da sucessão. Não é considerado irmão para efeitos sucessórios. Não lembro quem tinha perguntado no início, aliás, tinha dado como exemplo próprio, né? No início da aula. Foi, né? Fui eu. Na verdade, é engraçado porque a letra D do exemplo seria a professora Valdete, que é a primeira esposa do meu padrasto. A Valdete tá bem. Isso. Tá bem. Tá certo. Então, veja aqui, o F, na verdade, não é nada, né? Não é nada. O parentesco que existe seria por afinidade, não? Não, também não. O E e o F não são nem parentes por afinidade, gente. Nem parentes por afinidade. Então, também não são herdeiros. Esse é o exemplo que a colega colocou. Dúvidas? Alguma dúvida, gente? Sem dúvidas, professor. Vamos dar uma revisada na legislação, pode ser? Para a gente ver o que a gente já viu, o que a gente não viu e o que a gente vai ver. Tá certo? Então, vamos lá. Olhem só aqui, ó. Esse é o Código Civil, 1784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Essa é a regra que define o princípio da Saisin, dizendo que a abertura da sucessão transmite a herança aos herdeiros legítimos e testamentários. E a abertura da sucessão é sinônimo de morte. A morte é chamada abertura da sucessão. Não tem nada que ver com distribuição do processo de inventário, abertura do processo de inventário. Não tem nada que ver. A abertura da sucessão é entendido como morte. Certo? Muito bem. O 1785 diz o seguinte: a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Não é verdade. Tanto o CPC e a regra normal é de que você pode propor o inventário no lugar do último domicílio do falecido, no lugar do domicílio, aliás, desculpe, no lugar do domicílio, sim, mas no lugar onde ele morreu, ou também no lugar de localização dos bens, certo? Então, vamos supor que ele tenha bens imóveis em Santa Catarina e mora em Porto Alegre e tenha vindo a falecer numa viagem a Santa Maria, certo? Então, você pode propor em Florianópolis, lá onde estão os imóveis dele, em Santa Catarina, você pode propor o inventário lá, no lugar dos imóveis. Então, não é só no domicílio, mas também no lugar em que ele morreu ou no lugar de localização dos bens. Esses 3 lugares você pode propor inventário. Quando se fala em partilha extrajudicial, a regra é muito mais ampla. Como não há uma jurisdição de tabelionatos, ou seja, o tabelionato, em tese, ele pode praticar o ato onde ele quiser, então você pode tranquilamente fazer uma partilha extrajudicial de uma pessoa que morreu aqui, por exemplo, em Porto Alegre, você pode fazer essa partilha em São Paulo, num tabelionato de São Paulo, certo? Se você vai até São Paulo, nenhum problema para o tabelião de São Paulo fazer escritura lá, mesmo que se refira a uma partilha extrajudicial, que seria uma partilha decorrente da morte, né? Mesmo que se refira a uma pessoa que
morreu em Porto Alegre, vivia em Porto Alegre, que os bens estão em Porto Alegre, certo? Então, a regra não é tão rigorosa como está aqui, literalmente. O 1786 diz o seguinte: a sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade, quer dizer, ou sucessão legítima ou sucessão testamentária, quando é disposição de última vontade. 1787 regula a sucessão e a legitimação para suceder, a lei vigente ao tempo da abertura. Então, isso aqui também nós já vimos. É a regra que diz que, pela Saisin, são considerados herdeiros aqueles segundo a lei vigente na época da morte. Então, vou verificar o dia que ele morreu, qual a lei vigente naquele dia que ele morreu, e aquela lei vai definir quem são os herdeiros e quem são e quanto cada um vai receber. Por isso que eu até dei como exemplo uma pessoa que tivesse morrido em 99 e nós tivéssemos que fazer o inventário dela hoje, a divisão não seria pelas regras atuais, seria pela regra de 99, que é o código anterior, onde não havia concorrência do cônjuge e do companheiro com descendentes e ascendentes, só para citar uma diferença importante. Certo? Bom, o 1788 é bastante inútil, porque diz o óbvio, diz o seguinte: morrendo a pessoa sem testamento, transmite-se aos herdeiros legítimos. O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento, quer dizer, o que ele deixou em testamento vai pelo testamento e o que ele não deixou em testamento vai para os herdeiros legítimos. Ou se o testamento caducar ou for julgado nulo, lógico, também não existe testamento válido, portanto, novamente os herdeiros legítimos é que vão receber. O 1789 diz que, havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança, certo? Então, quem são os herdeiros necessários? Os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Os descendentes, ascendentes e cônjuge. Companheiro, há uma discussão doutrinária se seria ou não herdeiro necessário. Não há decisões ainda do judiciário para chegar a uma conclusão clara sobre isso. Então, quem defende que companheiro é herdeiro necessário tem razão. Quem defende que companheiro não é herdeiro necessário também tem razão, enquanto o judiciário não se pronunciar de modo maciço. Compreendido? Muito bem. O 1790... ele não tem mais validade. 1790, pelos recursos 646 e 878 do STF, recursos extraordinários, ele foi considerado inconstitucional, passando a sucessão do companheiro a ser regida conforme a sucessão do cônjuge, nos mesmos moldes do 1829, que trata da sucessão do cônjuge. Então, não se aplica mais o 1790. Muito bem. Para os inventários e partilhas realizadas antes dessas decisões do STF, aquelas partilhas realizadas antes das decisões não podem ser alteradas. Essas decisões tiveram repercussão geral apenas para os processos em que não havia sentença de partilha ou não tinha sido assinada a escritura de partilha extrajudicial. Para os processos em que a partilha já tinha sido realizada, não tem como voltar atrás e refazer a divisão da herança. Certo? Nós tivemos, há umas 2 semanas, uma decisão do STJ tratando de um caso interessante, que diz o seguinte: era um caso em que a partilha era de uma união estável e o juiz já tinha dado um despacho, uma decisão interlocutória, excluindo a companheira da sucessão. Só que essa partilha não tinha sido ainda finalizada por sentença. Tinha decisão interlocutória excluindo a companheira, dizendo que a companheira não tinha direito, naquele caso concreto, mas não tinha sido realizada a partilha ainda final. Neste caso, o STJ entendeu que sim, que se aplica a repercussão geral dessas 2 decisões, e mandou reincluir a companheira na partilha, mesmo que aquela decisão interlocutória de exclusão já tivesse transitado e julgado. Porque o que interessa na visão do STF é que a
sentença final de partilha não tenha sido feita ainda, certo? A repercussão geral do STF diz isso. Então, o STJ, na aplicação prática dessa repercussão geral, entendeu que, como não tinha sido realizada a partilha definitiva, a companheira poderia retornar ao processo de inventário e receber a sua parte. Muito bem. Da herança e sua administração. Aqui diz o seguinte, que a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. E o parágrafo único refere, até a partilha, o direito dos coherdeiros contra a propriedade e posse será indivisível e regular-se-á pelas normas de condomínio. Quais as garantias que nós temos nesse artigo 1791? Acontece o seguinte, que a sucessão ou espólio de uma pessoa falecida se equipara a um ente coletivo. É como se fosse uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica tem um representante, que é o inventariante, certo? Assim como poderá não ter ainda nomeado o inventariante. Então, qualquer herdeiro, individualmente, pode defender a totalidade da herança. Por quê? Porque aquele espólio é considerado um bem só, único, indivisível, universal. Então, qualquer herdeiro, mesmo que eu tenha só 10% de direito de herança sobre aquele patrimônio, mas se eu tiver que fazer valer os meus direitos contra terceiros, eu posso defender 100% do meu patrimônio. Então, se alguém invade, por exemplo, uma propriedade que é superior ao meu quinhão hereditário, eu posso ir lá sozinho, tá? Vamos supor no caso que não tem inventariante, eu como herdeiro posso ir lá sozinho defender essa posse ou essa propriedade contra esse invasor, certo? Então, qualquer um pode defender tanto a propriedade quanto a posse, independente do seu quinhão. O 1792 refere o que nós vimos como o princípio da limitação da herança. 1792 diz que o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança, certo? Ou seja, nenhum herdeiro vai pagar por uma dívida do falecido com dinheiro próprio. E diz mais, que o ônus da prova é desse herdeiro, certo? Então, o herdeiro é que tem que comprovar que não recebeu o quinhão, ou que o inventário foi negativo, ou que, enfim, de alguma forma, aquela cobrança que está sendo feita supera a herança deixada. Então, sempre você leve em consideração que nenhum herdeiro vai tirar dinheiro do próprio bolso para pagar dívidas do falecido. Na pior das hipóteses, o herdeiro nada vai receber, certo? Na pior das hipóteses, vai ficar com zero, mas nunca vai ficar negativo no inventário. O 1793 trata da cessão de direitos hereditários e diz o seguinte, o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispõe o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Os direitos conferidos ao herdeiro em consequência da substituição do direito a crescer presume-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. Nós vimos isso. É aquela situação, quando eu faço uma cessão de direitos hereditários, eu estou cedendo os direitos hereditários que eu possuo naquele momento. Se, depois da cessão realizada, depois de eu ter cedido os meus direitos hereditários, eu recebo outros quinhões, outros acréscimos, porque outros herdeiros renunciaram depois que eu fiz a cessão. Então, pelo fato dos outros terem renunciado, o meu quinhão, que era de 100, passou a 150, significa que se eu fiz a cessão, eu só fiz a cessão de 100. Aqueles 50 recebidos em acréscimo não estão abrangidos na cessão feita anteriormente. Compreendida essa ideia aqui? Nós chegamos a trabalhar com alguns exemplos, não? Basicamente funciona assim. Eu faço uma cessão, eu só posso ceder aquele direito hereditário que eu possuo naquele momento. Se depois meu quinhão hereditário é aumentado em razão de renúncia de outros herdeiros, aquele acréscimo posterior não está cedido naquele documento anterior. Para ceder esse acréscimo, eu teria que fazer uma nova cessão.
ou, se eu não fizer essa nova cessão, eu vou ser herdeiro daquele acréscimo. Certo? O parágrafo 2º é uma novidade. Ele diz o seguinte, que é ineficaz a cessão feita de um bem considerado singularmente. É ineficaz a cessão feita de um bem considerado singularmente. Significa dizer, eu não posso fazer uma cessão da casa da rua tal, cedo os meus direitos hereditários sobre a casa da rua tal, cedo os meus direitos hereditários sobre aquele carro, cedo os meus direitos hereditários sobre o terreno tal. Não posso. Eu não posso ceder sobre um bem identificado. Eu posso ceder 10% dos meus direitos, 50%, 20%, 10%, 15%, 100%, mas nunca sobre um bem identificado. Por quê? Porque eu não sei se esse bem vai chegar nas mãos do cessionário. Eu não sei nem se esse bem vai ser partilhado. Pode ser que o falecido tenha deixado tantas dívidas que seja necessário vender esse bem no curso do inventário para pagar as dívidas. E as dívidas do falecido são pagas antes da partilha. Eu primeiro pago todas as dívidas do falecido e só vou dividir entre os herdeiros o que sobrar. Se não sobrar nada, nada eu vou dividir. Então, uma cessão sobre um bem específico não garante ao cessionário nenhum direito sobre aquele bem. Por isso que a gente faz a cessão parcial ou total em percentuais, mas não sobre um bem singular. Essa regra é a deste código, mas no código anterior era o contrário. No código anterior era permitida a cessão sobre um bem individualizado. Por isso que se você encontrar alguma cessão sobre um bem individualizado, você vai ver que são cessões antigas. Certo? Muito bem. O parágrafo 3º diz, em outras palavras, que eu só posso alienar um bem do espólio se eu tiver autorização do juiz. Eu não tenho como vender qualquer bem sem prévia autorização do juiz. É o que diz o parágrafo 3º do 1793. O 1794 diz, trata do direito de preferência nas venda do direito hereditário. Portanto, o direito de preferência na seção onerosa do direito hereditário. E diz o seguinte, o coerdeiro não poderá ceder a sua cota hereditária à pessoa estranha à sucessão se outro coerdeiro a quiser tanto por tanto. Quer dizer, eu tenho que primeiro dar direito de preferência aos demais herdeiros, e somente se eles não quiserem é que eu poderei vender, então, a um terceiro estranho. Certo? Se eu não der o direito de preferência, se eu não avisar os demais coherdeiros que eu estou querendo vender, eles podem depositar o preço e ficar com a coisa para si, certo? E aqui diz o 1795, o coherdeiro a quem não se der conhecimento da cessão poderá depositar o preço, haver para si a cota cedida a estranho, se o requerer até 180 dias após a transmissão. Observação, não é após a transmissão, mas após a ciência da transmissão. Quer dizer, esses 180 dias não são contados do momento em que é feito o documento entre cedente e cessionário, mas esses 180 dias é contado a partir do momento em que os demais coherdeiros ficam sabendo que ocorreu a cessão, certo? Então, vamos supor que, aberto o inventário, aparece o cessionário com um documento assinado 2 anos atrás. Vamos supor que o falecido tenha falecido há 3 anos. Então, depois de 1 ano, o herdeiro fez uma cessão, não avisou ninguém. O inventário é proposto depois de 3 anos do falecimento, certo? E aí, então, o cessionário aparece lá com o documento assinado há 2 anos. Nenhum problema. Não se perdeu o prazo para o exercício do direito de preferência. Os 180 dias vai ser contado a partir do momento em que esses coherdeiros tiveram ciência da transmissão da herança, da cessão da herança. Certo? Muito bem. Ainda no direito de preferência, sendo vários coherdeiros, todos poderão querer comprar. E aí será respeitado o quinhão originário. Certo? De acordo com o quinhão originário, eles terão direito de comprar.
Então, os que sucedem por cabeça vão ter direito a uma cota igual, os que sucedem por representação terão direito de comprar uma cota menor. Se for o caso daquele exemplo que nós demos há pouco de irmãos bilaterais com unilaterais, também vamos supor que o irmão bilateral e o unilateral, os dois querem comprar a cota do outro. Então, não tem problema, eles podem comprar, mas vão ter direito de preferência sobre a proporção do quinhão originário. Se um receberia mais do que o outro no quinhão originário, também na hora de comprar o direito hereditário de um coerdeiro, eles poderão exercer essa preferência e comprar também na proporção da cota originária. O 1796 e o 1797 tratam de questões processuais que no próprio CPC já foram alteradas em parte, né? Aqui no prazo de 30 dias instaurar-se-á o inventário do patrimônio hereditário, não é mais 30 dias, são 2 meses o prazo, certo? A questão do compromisso de inventariante e a administração dos bens também é tratado lá no CPC. A vocação hereditária, nós vimos isso aqui, 1798. Legitimam-se a suceder pessoas nascidas ou já concebidas. Então, sempre, pessoas nascidas ou em gestação. Esses são os que têm direito hereditário, certo? Os embriões excedentários não têm direito hereditário legítimo. Poderão ter mediante testamento. O 1799 trata exatamente dessa possibilidade de prever em favor de filhos ainda não concebidos o direito hereditário, mas sempre por testamento. Então, não é o caso, nós não vimos o que vamos ver lá depois, certo? Aqui, a forma como se dá o 1800, como se dá essa transmissão em favor da prole eventual. Parágrafo 1º também trata de sucessão testamentária da prole eventual. Parágrafo 3º também. Parágrafo 4º também, certo? Aqui, 1801 também se refere à sucessão testamentária. Quem não pode ser nomeado herdeiro nem legatário, certo? Então, esses herdeiros aqui são herdeiros testamentários a que se refere o artigo. O 1802 e 1803 também trata da sucessão testamentária. Aceitação e renúncia de herança. Aqui trata exatamente desse tema. Então, diz o seguinte: aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão desde a abertura da sucessão. Novamente, o princípio da Saisin, demonstrando que a aceitação faz retroagir o direito hereditário da pessoa desde o momento do falecimento do decurso. Certo? Lógico, a transmissão não se verifica quando ele renuncia, assim como quando ele aceita, a aceitação retroage a data da abertura da sucessão, a renúncia também retroage. Então, se ele renuncia à herança na metade do inventário, nenhum problema. Essa renúncia vai retroagir, é como se ele nunca tivesse recebido. Certo? Aqui também trata da questão da forma de aceitação, que nós vimos. A aceitação pode ser expressa ou tácita, certo? Porém, a renúncia só pode ser expressa. Então, a aceitação pode ser expressa ou tácita, mas a renúncia só pode ser expressa. Deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial, mas sempre expressa. Certo? O interessado que o herdeiro declare se aceita ou não pode mandar intimar. Qualquer herdeiro do processo de inventário pode pedir ao juiz que intime um outro herdeiro para que o outro herdeiro diga se aceita ou não aceita a herança. Isso aqui também nós já vimos. Não se pode aceitar ou renunciar em parte sob condição ou a termo. Lembram disso? Né? Ou eu aceito ou não aceito. Mas também, quando o herdeiro é chamado na mesma sucessão a mais de um quinhão sob títulos sucessórios diversos, então é aquela hipótese que a mesma pessoa, na mesma sucessão,
ele é enquadrado como herdeiro legítimo, também ele é enquadrado como herdeiro testamentário e também ele é enquadrado como legatário, certo? Aí ele poderá livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e aos que renuncia, certo? Ele poderá aceitar a herança legítima e renunciar à herança testamentária ou vice-versa, também incluindo aí os legados. Lembram disso? Muito bem. Falecendo o herdeiro antes de declarar se aceita a herança, bom, aqui parte do seguinte pressuposto. Todo herdeiro é aceitante, porque como só existe renúncia expressa, se não houve renúncia, significa que ele só pode ser enquadrado como aceitante. Então, falecendo o herdeiro antes de declarar se aceita a herança, o poder de aceitar passa aos herdeiros dele, a menos que se trate de convocação adstrita à condição suspensiva, ou seja, que seja condicionada à ideia, isso só ocorre na sucessão testamentária. Parágrafo único. Os chamados à sucessão do herdeiro falecido, antes da aceitação, desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira. Significa dizer o seguinte: se uma pessoa morre e não disse se aceita, nós vamos chamar ao inventário os herdeiros daquele morto, certo? Então, o herdeiro morreu. Nós vamos chamar os herdeiros do herdeiro que morreu. Esses herdeiros do herdeiro que morreu, eles têm que aceitar a herança do herdeiro para depois dizer se aceitam ou não a primeira sucessão. Então, vou tentar explicar melhor. Vamos supor que uma pessoa tenha morrido e tenha vários filhos, sendo que um dos filhos vem a morrer no curso do processo ou antes do processo, sem dizer que aceitava ou não aceitava aquela herança. Esse filho que morreu também tem filhos. Então, esses filhos desse herdeiro que morreu, eles, para se manifestarem na sucessão do avô, terão que aceitar a sucessão do pai primeiro. Eles têm que dizer que aceitam a herança do pai para poderem representar esse pai na sucessão do avô e chegarem no inventário do avô e dizerem: nós queremos ou não queremos a herança do avô. Porque se eles renunciarem à herança do pai, eles não poderão participar da sucessão do avô, certo? Simplesmente porque eles não têm mais interesse legítimo para prosseguir. Se eles não aceitaram a herança daquela pessoa, daquele ascendente deles, eles não podem ir lá na sucessão do avô, onde o quinhão do avô iria justamente para o ascendente que eles não querem receber, eles não poderiam querer se manifestar lá. É, na verdade, bastante difícil de explicar para mim, mas é bastante lógico, né? Se eu não quero a herança do meu pai, eu também não posso ir lá na sucessão do meu avô dizer que meu pai não quer herança. Pô, se eu não quero a herança dele, eu não posso representá-lo simplesmente, certo? Na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce aos outros herdeiros da mesma classe e, sendo ele o único desta, devolve-se aos da subsequente. Quer dizer, se eu tenho 3 filhos e um é renunciante, a herança é dividida entre os 2 remanescentes. É isso que quer dizer. Agora, se eu tenho 3 filhos e os 3, um é pré-morto, outro é indigno, outro é renunciante, não tem ninguém ali, então não tem ninguém na mesma classe, devolve-se aos da subsequente, ou seja, vai para os netos do falecido. A mesma coisa na linha ascendente e também, de certa maneira, na linha colateral. O 1811, vocês já sabem de cor, ninguém pode suceder representando herdeiro renunciante, certo? Ninguém pode suceder representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem, poderão os filhos vir à sucessão por direito próprio por cabeça. Esse artigo 1811, nós trabalhamos com 2 exemplos para comparar. No primeiro exemplo, nós dizíamos que tínhamos um filho vivo aceitante e, portanto, aquele outro filho renunciante não podia ser representado. E no segundo exemplo, nós dizíamos que o falecido não tinha deixado nenhum filho vivo aceitante. Todos eles estavam fora da sucessão, ou por pré-morte ou por renúncia,
E aí nós chamávamos os netos, inclusive os netos filhos do renunciante, nós chamávamos por cabeça. Porque se ele for o único legítimo da sua classe, ou seja, se o renunciante só for ele, ou ele e mais pré-mortos, portanto, o único da sua classe, ou se todos forem renunciantes, poderão os filhos vir à sucessão por direito próprio e por cabeça. Não os filhos do falecido, mas os filhos dos herdeiros aqui. Certo? O 1812 diz que são irrevogáveis os atos de aceitação ou renúncia. Na verdade, só são irrevogáveis os atos de aceitação expressa ou renúncia. A aceitação tácita não é irrevogável. Eu posso participar do processo de inventário, praticar todos os atos de herdeiro e chegar lá no final e renunciar, nenhum problema. Mas se eu aceitei expressamente, por exemplo, eu fui intimado para dizer se aceitava e respondi dizendo que aceito, sou herdeiro e não tenho mais como renunciar. Certo? O 1813 trata da fraude contra credores dos herdeiros, dizendo que quando o herdeiro prejudicar os seus credores renunciando à herança, poderão os credores, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. A habilitação se fará no prazo de 30 dias e, pagas as dívidas do renunciante, a renúncia permanece, mesmo havendo saldo. Então, não é anulada a renúncia. Apenas os herdeiros renunciantes que fazem essa renúncia para fraudar credores não conseguirão a sua ideia, né, a sua intenção, e, portanto, não poderão prejudicar esses credores. Pois não? Rapidinho. Não tem pressa, diga. Não, só essa questão ali. Se o... Então, se a senhora... A, que é filho de... que é pai de B, e B, que é filho de C, tá? Daí também desculpe. é pré-morto. Pô, tem alguém com o microfone aberto, Raul. Mas, bem, tá conseguindo me ouvir? Sim. Tá, problema assim, daí B morre, só que B tem muitos credores. Não, desculpe, eu não te ouvi. Como é que é a composição da família? Tá, é assim, A é pai de B e B é pai de C, tá? Então, tipo, C é neto de A. Daí B morre e B tem muitos credores. Só Tem que o a herança de B... O A, o B B e o C. e o C. Tá, e agora? Tá. O B morre. O A não. O A não. B morre e B tem muitas dívidas. Então, só que o montante da herança de B não salda todas as dívidas que ele tem. Qual é o valor da herança de B? Sei lá, 1.000. Mas 1.000. ele tem... Mas ele deve, sei lá, 5.000. Não para credores. Continue. Tá, então, assim, nesse caso, sim, então o C não receberia nada dessa herança, né? Não existe, né? Tá, ok. Mas daí se agora o A morre e o A tem um patrimônio de... O A morre depois de B. O A morre depois de B. O B morreu em que ano? Hã? O B morreu em que ano? Nossa, isso importa também. Lógico. Tá, 2010, então. Botei 2019. 2019. E o A tá. morre em 2021. Isso aí. Isso é essencial, aliás. Só que A tem um patrimônio de 10, vamos botar assim. Certo. Então, o C, ele tem que pagar os credores do B, ou ele recebe ou recebe o total do A? Muito bem. O A tem outros filhos? Tá, por enquanto não. Então, o A vai passar diretamente para C a sua herança. Independente dos credores de B que ficaram... O C vai receber por cabeça. Não tem essa intermediação. Não, o C não vai representar B.
O C vai receber por cabeça, porque ele é neto de A. Tá, e se A tivesse mais um filho? Vamos mudar ele lá, então, nenhum problema. Vamos lá. O credor não tem capacidade de cobrar, então. Calma, tu tá mudando o exemplo, muda a resposta. Muda a resposta agora, certo? Agora nós temos o A com 2 filhos. O B, em relação a A, ele é pré-morto, concorda? Isso aí. Bom, então a sucessão vai se resolver na linha dos filhos. Concorda? Isso. Muito bem. Agora é diferente, porque a herança seria de B e o C é apenas representante de B, certo? E, portanto, se ainda persiste algum crédito que não tenha prescrito, esses credores poderão vir buscar essa herança contra C. Mas se D renuncia, então C herda tudo. Aí é uma terceira situação, certo? Tu está mudando o exemplo de acordo com a resposta. Então, eu tenho que mudar a resposta. Se o D é renunciante, aí nós voltamos àquela ideia originária. Ou seja, a sucessão vai de A diretamente para C, porque C recebe por cabeça. Tá, mas agora eu vou complicar mais. Tá? Não, pode complicar quantas vezes tu quiser, só uma vez por vez. Tá, vamos supor assim, tá? Esquece o D por enquanto. E tá. B tem as suas dívidas, patrimônio de 1.000. E A não tem dívida nenhuma, patrimônio de 10. E A e B morrem simultaneamente, tá? Num acidente de avião, sei lá. Certo. Como é que ficam os credores de B e como é que fica a herança de C? O C, ele recebe por cabeça ainda do A? Em caso de premoriência, um é considerado pré-morto na sucessão do outro. Compreendesse? Nossa, que barulheira. Como? Em caso de premoriência, ou seja, 2 pessoas morrendo no mesmo momento, sem que seja possível identificar quem morreu primeiro, nós consideramos que o B é pré-morto em relação a A e o A é pré-morto em relação a B. Tá. Na sucessão de A, nós consideramos B pré-morto, portanto, a herança vai direto para C. Tá. E na sucessão de B, nós consideramos A pré-morto e aí não vai fazer a menor diferença porque o herdeiro de B é C igual. Sim. Tá, então seriam 2... É claro, é sempre vai ser 2 pessoas. Mas daí, então, os credores só poderiam pegar o 1.000 B e o C receberia a parte A. Sim, correto. Os credores de B só vão pegar o 1.000 que o B tinha, e quando A, na sucessão de A, o C vai receber diretamente de A, portanto não tem nada a ver com B, logo não vai pagar nada para os credores de B. Tá, mas daí se o A tivesse mais um filho, daí volta a situação que nem a gente falou antes, né? Aí voltamos ao exemplo anterior. Entendi. Certo? E aquela questão da renúncia, né? Daí você, ele não poderia renunciar à dívida do B, não faz sentido, né? Para dar o A, né? Desculpe, eu não entendi essa parte finalzinha aí. O artigo lá falando que um não pode renunciar à herança do outro para receber o que poderia ser, né? Ah, tu tá falando do artigo. É. Tá.
Vamos lá, o artigo diz o seguinte, olha só. Tu tem o A, certo? E tu tem lá, por exemplo, 2 filhos, B e C. E o B tem 2 filhos, vamos supor. Tá? Ou não, vamos complicar aqui. Tem um filho só. Tá? O que diz o artigo é o seguinte. O A morreu em 2019. Certo? Aí, o B, antes de dizer se aceita ou não a herança de A, ele vem a morrer. Certo? Entendi. É isso o artigo. Antes do B dizer se aceita ou não a herança de A, ele vem a morrer. Como ele não falou nada, ele presume-se aceitante. Porque o renunciante é que não posso presumir, correto? Só Sim. existe renunciante expresso, então eu só vou presumir que ele é aceitante. Mas o D, ele não quer a herança de A. Para ele se manifestar no inventário de A, ele tem que aceitar a herança de B. Ah, tá. Ele tem que aceitar a herança de B. Quando ele aceitar a herança de B, ele se torna legítimo para se manifestar no nome de B no inventário de A. Se ele renuncia à herança de B, ele não pode se meter no inventário de A. Ele não pode dizer assim, não, eu renuncio à herança de B e quero que B renuncie à herança de A. Não pode. Porque se ele renuncia à condição de herdeiro de B, ele não tem legitimidade para falar em nome de B. Para falar em nome de B, ele tem que aceitar a herança de B. Aí ele tem legitimidade para falar em nome de B, pode ir lá no inventário de A e dizer, não, o B renuncia, no B não vai receber nada de A. Compreendeste? Entendi. É isso que diz o artigo. Para que eu possa aceitar ou renunciar à primeira sucessão, ou primeira no sentido que ocorreu em 2019, eu tenho que primeiro aceitar a segunda para poder aceitar ou renunciar à primeira. Certo? Entendido? Entendido. Perfeito. O 1814 trata da indignidade, né? Nós vimos também esses artigos, dizendo que aqueles que são autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso, tentativa, acusação caluniosa, crime contra a honra, ou aqueles que interferirem na realização de testamento, poderão ser considerados indignos mediante uma ação proposta até 4 anos contada a abertura da sucessão, e que o Ministério Público também terá legitimidade para requerer essa exclusão. E o 1816 diz que são pessoais os efeitos da exclusão. Significa dizer que o indigno vai ser representado como se ele morto fosse. Certo? Excluído da sucessão, não terá direito ao usufruto da administração dos bens. As alienações a terceiro de boa-fé são válidas, como qualquer alienação ao terceiro de boa-fé. O excluído é obrigado a restituir os frutos e rendimentos. Certo? Aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão poderá ser perdoado, é o que diz o 1818, né? Será admitido a suceder se o ofendido, então, o ofendido é o único que pode perdoar, se o ofendido tiver expressamente reabilitado em testamento ou outro auto autêntico, essa reabilitação se dá para o perdão, né? Qualquer documento serve para perdoar, e o parágrafo único trata da hipótese de que eu não quero perdoar, mas também não quero deixar aquele indigno sem nada. Então, eu faço um testamento em favor desse indigno. Então, o parágrafo único diz, não havendo reabilitação expressa, o indigno, contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia a causa da indignidade, quer dizer, eu fiz o testamento sabendo que ele tinha praticado aquele ato que poderia levar a uma indignidade, mesmo assim eu deixo alguma coisa em testamento, então, neste caso, ele poderá suceder no limite da disposição testamentária. Certo?
A herança jacente nós vamos ver agora, daqui a pouco. A petição de herança nós não vamos ver agora, isso é matéria processual. E entramos aqui na ordem de evocação hereditária que nós examinamos ao longo dessas aulas. Vamos lá. A sucessão difere-se na ordem seguinte: aos descendentes, em concorrência com o cônjuge, aqui vocês acrescentem com cônjuge ou companheiro. Essa é a regra geral. Exceção, se for casado em comunhão universal, separação obrigatória, ou, no regime da comunhão parcial, não houver bens exclusivos. Aí não herda. Comunhão universal, separação obrigatória ou comunhão parcial sem a existência de bens exclusivos, não herda. Nos demais regimes, herda. No regime da comunhão parcial, existindo bens exclusivos, herda somente sobre os bens exclusivos. O inciso 2º do 1829 deixa claro que na concorrência com ascendentes já não depende mais do regime de bens. Vejam, os regimes de bens estão na concorrência com descendente. Na concorrência com ascendente não depende mais do regime de bens. Se não tiver ascendentes, o cônjuge ou companheiro sobrevivente. E se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente, os colaterais, que foi o que nós vimos até agora. Certo? Somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge se ao tempo da morte não estavam separados judicialmente, acrescentem também nem divorciados, e se tiver separados de fato, no caso de que essa separação de fato não se deu por culpa do sobrevivente. Aqui diz assim, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, nesse caso, de que essa convivência se tornar impossível sem culpa do sobrevivente. Então, separado de fato, que não teve culpa na separação, terá direito sucessório. Isso vale para cônjuge e para companheiro separado de fato é a dissolução da união estável, por isso que não vale. Né? Se você está separado de fato numa união estável, a união estável não existe mais. Então, só vale para casamento. Qualquer que seja o regime de bens, ao cônjuge e ao companheiro, 1831, ao cônjuge ou ao companheiro, terá direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Certo? Então, ao cônjuge, qualquer que seja o regime, ao companheiro, qualquer que seja o regime, será assegurado o direito real de habitação, o direito de ficar morando na casa que era a casa do casal, que o casal morava. Certo? O 1832 trata da garantia mínima da quarta parte. Em concorrência com descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual aos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte de herança, se for ascendente dos herdeiros com quem concorrer. Ou seja, se os descendentes forem comuns, terá direito a, no mínimo, 1/4. Certo? Se não forem comuns, não terá direito a essa garantia mínima de 1/4. Se na filiação híbrida tiver comuns e tiver filhos exclusivos do falecido, ou descendentes exclusivos do falecido, eu já disse que tem várias teses, mas a mais simples é não garantir a quarta parte. Garantir a quarta parte apenas quando todos os herdeiros com que concorrer também forem descendentes desse cônjuge ou companheiro sobrevivente. Certo? Aqui, a velha regra que nós tanto falamos, o grau mais próximo exclui o mais remoto, salvo o direito de representação, certo? Os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes, nenhum problema quanto a isso. Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça e os outros por cabeça ou estirpe, estirpe é sinônimo de representação, por cabeça ou estirpe, conforme se acham ou não no mesmo grau. É a obviedade que nós já vimos, ou seja, os filhos, lógico, eles só sucedem por cabeça porque eles não poderiam representar ninguém, mas os netos já podem representar os filhos ou podem receber também por direito próprio, dependendo se achem ou não no mesmo grau.
Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Na classe dos ascendentes, novamente a mesma regra. O grau mais próximo exclui o mais remoto. Observem, na classe dos descendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, salvo representação. Na linha ascendente, não tem representação. Na linha ascendente, o grau mais próximo exclui o mais remoto. Sem distinção de linhas, ou seja, tanto faz, podem ser avós de um lado, bisavós do outro, o mais próximo sempre excluirá o mais remoto. Mas se nas linhas nós tivermos o mesmo grau, havendo igualdade de graus e diversidade de linhas, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra metade aos da linha materna. É aquilo que nós vimos, igualdade de graus, diversidade de linhas. Então, metade para a linha paterna, metade para a linha materna. Certo? E aqui a concorrência do cônjuge ou companheiro com ascendente. Concorrendo com ascendente em primeiro grau, que são os genitores, ao cônjuge ou companheiro tocará 1/3 da herança. Caber-lhe a metade desta, se houver um só ascendente, um só genitor, ou se maior for aquele grau, ou seja, aqui fala em ascendente em primeiro grau, que são os genitores. Aqui, quando fala assim, se houver um só ascendente de primeiro grau, ou se maior for aquele grau, ou seja, se houver ascendentes de segundo grau ou terceiro grau. É aquilo que eu tentei explicar para vocês de um modo mais simples, dizendo que o cônjuge ou companheiro concorrendo com ambos os genitores, 1/3 para cada um. Qualquer outra configuração, metade para o cônjuge ou companheiro. Certo? Na falta de descendentes e ascendentes, será deferida por inteiro ao cônjuge ou companheiro, novamente acrescentem aqui, por inteiro ao cônjuge ou companheiro sobrevivente. Se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas em 1830, que é o fato aquele de não estar separado judicialmente, divorciado, etc., serão chamados a suceder os colaterais até 4º grau. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos. Observem, aos filhos de irmãos. Concorrendo à herança. Aqui o colega perguntou o artigo, lembra? O colega tinha questionado qual era esse artigo. Concorrendo à herança do falecido, irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes, os unilaterais, herdará metade do que cada um daqueles, os bilaterais. Esta é a regra que nós vimos. Concorrendo à herança do falecido, irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um dos unilaterais herdará metade dos bilaterais. Não concorrendo à herança irmão bilateral, herdarão em partes iguais os unilaterais. Óbvio, se tiver só uma classe de irmãos, se tiver só unilaterais ou só bilaterais, não há distinção entre eles, né? Eles vão receber sempre a cota igual. Na falta dos irmãos, herdarão os filhos destes, e não os havendo os tios. Aqui está a regra que diz que os sobrinhos têm preferência aos tios. Então, na falta de irmãos, herdarão os filhos dos irmãos, os sobrinhos do falecido. E não os havendo, quer dizer, somente não existindo sobrinhos, é que nós vamos chamar a sucessão os tios. Então, aqui está o artigo que prevê que os sobrinhos vão ter preferência sobre os tios. Se concorrerem à herança somente filhos de irmãos, herdarão por cabeça. Né? Se só concorrerem sobrinhos, os sobrinhos vão herdar por cabeça. Se concorrerem filhos de irmãos bilaterais, sobrinhos, com filhos de irmãos unilaterais, a regra é a mesma daquela diferença. Herdarão, cada um destes herdará a metade do que herdar cada um daqueles. Então, quando se trata de irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, um recebe o dobro do outro, e quando se trata filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, também cada um
dos bilaterais receberá o dobro do outro. Se todos forem bilaterais ou todos unilaterais, herdarão por igual, óbvio, né? Se não existe nenhuma diferença entre eles, todos vão receber a mesma parte. O 1844 fala justamente da herança jacente, não sobrevivendo cônjuge ou companheiro nem parente sucessível, ou tendo eles renunciado, esta se devolve ao município, Distrito Federal, se localizada nas respectivas circunscrições. Isso aqui é a herança jacente, que é a matéria seguinte, certo? Herdeiros necessários. Aqui, novamente, nós já vimos. Herdeiros necessários são descendentes, ascendentes e o cônjuge. É aqui que se discute se teríamos que incluir o companheiro ou não, certo? Então, pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatidas as dívidas e despesas de funeral, adicionando em seguinte os valores sujeitos à colação. Colação nós não vimos ainda, nós vamos ver na próxima aula. Salvo se houver justa causa declarada em testamento, não poderá o testador estabelecer cláusula de... Isso aqui também é matéria de sucessão testamentária, certo? Isso aqui é matéria de sucessão testamentária. Também. Isto. O resto tudo é matéria de sucessão testamentária. O que nos interessa desses artigos aqui é dizer quem são os herdeiros necessários, dizer que eles têm direito, no mínimo, a metade da herança, que é a legítima, certo? E a outra metade que poderá ser colocada em testamento. Muito bem. Representação. O direito de representação ocorre quando a lei chama certos parentes falecidos a suceder em todos os direitos que ele sucederia se vivo fosse. A representação se dá na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Na linha transversal ou linha colateral, somente se dará o direito de representação em favor de filhos de irmãos. Novamente, a legislação escolhe utilizar a expressão filhos ao invés de descendentes de irmãos. Por conta disso é que se faz a interpretação restrita, que a representação na linha colateral é só em favor de filhos de irmãos e não descendentes de irmãos, certo? Os representantes só podem herdar, como tais, o que herdaria o representado se vivo fosse. O quinhão do representado partir-se-á por igual entre os representantes. O renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la na sucessão de outra, que é outra situação. Certo, gente? Basicamente, são essas as hipóteses, né?